chamo-lhe Terezinha, por isso desculpem lá se me chamar Terezinha, não levem a mal. A Teresa aceitou este convite para fazer parte deste ciclo de conferências, de forma a vivermos com equilíbrio em tempos de crise. E a nossa missão não é só alusiva a esta época, é alusiva a esta época sim, mas que ficam estas dicas depois para a nossa vida, porque há sempre momentos que nós vamos precisar sempre buscar alguma coisa. E todos nós temos tido como intenção se repararem de não ocupar muito tempo, mas o pouco tempo, passar aqui uma mensagem simples para que vocês possam aplicar na prática. Eu faço aula de Pilates com a Teresa e adoro, por isso vou-vos apresentar aqui um bocadinho. Ela é criadora do projeto Floresco, e com este projeto ela pretende fazer aqui um equilíbrio entre a atividade física, corpo e mente. Ela hoje vai nos falar de Pilates, um corpo em equilíbrio, e a Terezinha esteve sempre ligada ao exercício como uma forma de equilibrar o nosso corpo, mente e espírito. Por isso agora passo a palavra, Terezinha, agora és tu. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Helena, por este convite. Deixar-me só dizer que eu não vou ter acesso aos comentários, por isso, posteriormente, se não ficar algum por responder, eu posso responder ou a Helena vai-me dando algum feedback. Esta apresentação vai ser um bocadinho diferente das que foi feita até agora, porque é uma área um bocadinho diferente, não vos posso dar nada para que vocês testem ou pratiquem, como por exemplo foi as contas dos números, mas vou tentar de uma forma simples e não amassadora explicar-vos o que é o método Pilates, em que é que ele consiste, para que vocês percebam os efeitos que ele traz ao nosso corpo. Então vamos começar. A história do Pilates, vamos ter que começar por aí, não é? Para nos localizarmos neste método, foi criada por um gênio, um criativo, que foi o Sr. Joseph Pilates, que resolveu criar este método e foi criando ao longo da sua vida. Okay? Ele viveu até cerca dos 85, 87 anos e ao longo da sua vida o seu foco principal foi trabalhar este método. Uma primeira curiosidade é que o método foi criado e não se chamava Pilates no início, ok? Chamava-se Contrologia. Não sei se sabiam esse facto, mas é realmente o nome original. E a Contrologia era a arte de controlar o corpo. Então o objetivo principal do método era exatamente esse controlo. Existe um livro, e eu vou tentar tornar isto um pouquinho mais dinâmico e mostrar algumas coisas, que é este, ok? Que se chama mesmo Return to Life Through Contrology, que é um livro que foi escrito mesmo pelo Sr. Pilates. Tem aqui a imagem do senhor, para quem não conhece, e o livro tem várias imagens antigas, mas que são muito, muito semelhantes aos exercícios como conhecemos atualmente. Então, o método Pilates, para além do nome original ser Contrologia, ele foi criado também com uns equipamentos específicos que algumas pessoas também penso que não conhecem, e do método faz parte disso. Fazem parte equipamentos e faz parte do trabalho do chão. O trabalho do chão é o trabalho mais conhecido como Matwork, o trabalho de mat. Esse trabalho de mat é mesmo isto, é o trabalho com o tapete, só com o corpo, e é o que nós conhecemos mais de uma forma geral no ginásio, certo? Nas aulas de grupo, são essas aulas que conhecemos, mas efetivamente ele é muito mais do que isso, e existem os equipamentos. Vou-vos também mostrar algumas imagens para se poderem situar. Então, temos, por exemplo, um Reformer, que é um equipamento deste género aqui, ok? Dá para ver bem na imagem. Temos também um Cadillac, os nomes também são engraçados. Cadillac parece nome de carro. Sim, porque na altura era o supra-sumo, então o nome Cadillac provavelmente dizem que até vem exatamente por esse facto. E estas duas máquinas são duas das principais máquinas do Pilates, o Reformer e o Cadillac, e têm como objetivo principal darem mais informações, tanto ao professor como ao aluno, do estado do seu corpo. Ok? O aluno vai sentir o trabalho porque temos um sistema de molas, temos os apoios do carro, da estrutura do Reformer e do Cadillac que dão-nos alinhamento. Então, tanto ao aluno como ao professor
é uma ferramenta bastante poderosa. Para nós, como professores, conseguimos ver muito mais rápido, por exemplo, as falhas do corpo do aluno. Pois, ok. Mas, paralelamente a isso, existe o tal network, o trabalho do chão, que é só feito com o nosso próprio corpo. Então, numa aula de Pilates idealizada pelo Sr. Pilates, o trabalho não é feito em grupo, é só feito de um para um, e eu vou pegar no meu aluno, vou conhecer o corpo dele nestas máquinas e depois, gradualmente, vou inserindo os exercícios do chão. E esses exercícios do chão são mais desafiantes, porquê? Porque é preciso muito mais consciência corporal. Ou seja, numa aula de grupo de Pilates é muito frequente os alunos fazerem a primeira aula e não sentirem nada, ou não gostarem e acharem que o método é um bocadinho estranho. E isso acontece exatamente porque é um método que precisa de tempo e essa consciência corporal nós vamos adquirindo com a experiência, com a repetição. Portanto, um dos conselhos que vos posso dar é que, se quiserem experimentar Pilates, quem nunca experimentou numa aula de grupo normal, não desistam antes de 10 aulas, pelo menos. Precisamente. Eu falo por experiência própria. É verdade. O mesmo exercício ao longo de 10 aulas é totalmente diferente. Pronto, é mesmo isso. E parece que todas as aulas vamos descobrindo pormenores diferentes e que até exercícios que são muito simples, também é muito frequente, por exemplo, um aluno faz Pilates ou está a ver de fora e diz, isto é muito fácil, e faz e não sente nada. Não sente porque ele não sabe ativar o corpo, ok? Precisamente. Se eu pegar num peso de 10 kg, eu tenho 10 kg na minha mão, eu sinto o peso, eu tenho que fazer força para o segurar. Se eu não tenho nada, eu tenho que ganhar essa tal consciência para adquirir. Então pronto, tanto seja numa aula de grupo, seja nos equipamentos do Pilates, o principal foco do método é mesmo esse, verificarmos as necessidades do corpo do nosso aluno. Normalmente essas necessidades são ou falta de força ou falta de flexibilidade, e são essas duas componentes principais que nós vamos trabalhar. E conforme aquilo que eu vir no meu aluno, eu vou escolher o que é que vou fazer com ele. Por exemplo, imaginemos a Helena. Imaginemos que eu lhe estou a dar uma aula e verifico que ela tem uma necessidade mais de flexibilidade. Se eu estiver numa aula de equipamentos, eu vou utilizar outros equipamentos, que posso também mostrar-vos algumas imagens. Acho que é giro saber estas curiosidades e ficam com estas informações. Sem dúvida, sem dúvida. Que, por exemplo, estes barris aqui, ok? Os barris são equipamentos de Pilates que são muito utilizados para melhorarmos a flexibilidade das pessoas, seja de pernas, seja da caixa torácica. Ou então, por exemplo, quando é uma questão mais de força, podemos utilizar as cadeiras, que também têm nomes bastante engraçados. Esta é a Electric Chair, uma cadeira elétrica, e esta aqui a Onda Chair. E esta cadeira, principalmente esta primeira, é então utilizada mais em questão de força. Se for numa aula de grupo, o que nós fazemos de forma criativa e sem desvirtuar o método é pegarmos nos materiais que temos num ginásio normal, sejam os halteres, as bandas elásticas, as bolas, e trabalhamos da mesma forma essas componentes, exercícios de força, exercícios de alongamento. E tu, como professora de Pilates, Teresinha, quais são os benefícios que tu apontas? Porque assim, eu sou fã, não é? Mas e tenho feito em casa. Nestes dias nunca deixei de fazer Pilates em casa. Sem instrumentos, sem esse tipo de equipamentos. E é esse o objetivo final do método. Precisamente. Mas qual é os maiores benefícios que tu apontas logo para esta prática? Esta prática vai nos dar logo muitos benefícios em termos de sensação de mobilidade, libertação, de bem-estar no nosso corpo. Ok? Ou seja, o método vai atuar, ele é um método muito rico, porque realmente ele, apesar de ser um método que já vem, o Sr. Pilates, na altura dos seus 30 anos, foram passados durante a Primeira Guerra Mundial, para termos noção, foi quando ele criou as primeiras máquinas, as primeiras patentes que registou e começou, mas este método vem desde sempre e tem influências de muitas áreas. Tem influências do yoga, tem influências da dança, tem influências das artes marciais, tem muitas coisas que o Sr. Pilates criou, mas tem realmente muitas influências. Então ele compilou, foi buscar, beber um bocadinho de todos os métodos que ele experimentou e testou no seu corpo e que via outras pessoas a trabalhar, e trouxe isso para o método dele para conseguir ter um super método e tirar todos esses benefícios. Então, em termos, para responder à tua questão mais específica, o que é que o método nos pode trazer? Nós temos um esqueleto, certo? Formado por ossos,
E a envolver a sócios nós temos os nossos músculos, os nossos tendões. Os nossos músculos, se nós não os trabalharmos, nós vamos ter tendência a que eles sejam ou mais laxos, por exemplo, se for uma pessoa que tem excesso de flexibilidade, que são aquelas pessoas que parece que não têm força e a coluna é demasiado móvel, ou as articulações são demasiado móveis, ou vamos ter tendência para a nossa coluna ficar rígida, ok? Então é um bocadinho à semelhança de um elástico, a fibra muscular, quando eu trabalho em força, vou ganhar força, e quem tem mais laxidez, a tal mobilidade excessiva, ganha força e consegue dar estabilidade à sua coluna, às suas vértebras, e quem tem tendência a ter uma coluna muito rígida vai ganhar imensa flexibilidade na coluna, imensa flexibilidade nas tais fibras musculares, que vai permitir que o nosso esqueleto, em vez de ficar uma estrutura rígida, sem grande movimento, vai permitir que as vértebras ganhem espaço entre elas, ganhem hidratação nas vértebras e que o nosso corpo se mova de uma forma muito mais fácil. Okay? São os principais benefícios logo. 90% das pessoas eu diria que têm mais rigidez, ok? Não é tão comum as pessoas com excesso de mobilidade, existe bastantes também, mas 90%, pelo menos eu já trabalho com pilates desde 2011, foi quando tirei a minha primeira formação, 90% das pessoas têm mais rigidez e precisam mais de mobilidade do que propriamente da parte... Também precisam de força, ok? Mas o início é mais por ali. Ok, senhora. Não sei se respondi à tua pergunta. Claro que sim, claro que sim, porque já aqui vários comentários de adoro Pilates, adoro Pilates. Ainda bem. Pronto, então, continuando com esta lógica do método também para perceberem melhor como é que ele funciona, eu vou-me focar não tanto nos equipamentos, eu quis mostrar os equipamentos também por curiosidade, algumas pessoas que ainda não conhecem e que para perceberem de onde é que o método vem, mas o que nós queremos mesmo e o que o Sr. Pilates queria é que o produto final do método Pilates seja uma sequência de exercícios feita somente no tapete. Só que para lá chegarmos, nós vamos então ter o nosso corpo já equilibrado. Ou seja, a lógica deste método não é começar com exercícios demasiado avançados e demasiado exigentes, mas sim ter uma lógica e, acima de tudo, adequarmos o método à pessoa que está à nossa frente. Ok? E adaptarmos as etapas a essa pessoa. Então, por exemplo, num exercício, eu e a Helena podemos estar na mesma aula e vamos fazer um exercício, imaginemos o hand breathe, é um exercício, o primeiro exercício que aparece na sequência de Pilates, também tem aqui uma fotografia, para vocês não ficarem sem nada. Imaginem este exercício, eu e a Helena estamos a fazer este mesmo exercício. Imaginemos que a Helena tem uma coluna mais rígida e eu tenho uma coluna mais laxa, tenho mais flexibilidade. Então a Helena, provavelmente, neste exercício, vai estar com muita dificuldade em subir a cabeça, com muita dificuldade se eu lhe pedir para esticar as pernas, e eu vou estar tranquila nessas duas coisas, entre esticar as pernas e a cabeça, mas vai-me doer imenso os abdominais. Então, num mesmo exercício, um grupo de pessoas vai estar a sentir coisas diferentes. E o giro disto, pelo menos para mim, deste método, é que depois vamos todos evoluindo e vamos convergindo para o mesmo ponto, em que vamos todos fazer o mesmo exercício e não sentimos, entre aspas, grandes dificuldades. Equilibramos a nossa falha e chegamos ao nosso equilíbrio. Terezinha, há aqui já duas questões que parecem interessantes. Embora eu acho que já respondeste a uma delas. Okay. O Sr. Joaquim pergunta se ajuda na correção da postura das costas. E a Filomena pergunta a diferença entre Pilates clínico e Pilates. Eu já sabia que iam fazer essa pergunta. Se eles tiverem aí colegas meus, eles já se devem estar a rir. Então, sim, o método Pilates não é só, mas um dos principais focos dele é realmente a correção postural. Para responder ao Joaquim, ele realmente tem um efeito muito grande ao nível da nossa coluna. Por tudo aquilo que eu já falei, da questão dos músculos. Os músculos que nós trabalhamos no Pilates são um bocadinho diferentes, por exemplo, de um treino de musculação. Nós estamos a trabalhar músculos muito mais profundos. Estamos a trabalhar os músculos que dão estabilidade ao nosso esqueleto, que é isso que suporta, por exemplo, as vértebras da nossa coluna, é o que suporta, por exemplo, as nossas costas. Portanto, sim, e tem muito bons resultados. Ou seja, porque é que este método está tão na moda, está tão recomendado? Exatamente por isso, porque ele traz realmente benefícios. Há uma frase do Sr. Pilates, que é também bastante conhecida, pelo menos no meio das pessoas que são professores de Pilates, que é:
Com 10 sessões nós começamos a sentir diferenças, com 20 sessões nós começamos a ver as diferenças e com 30 sessões as outras pessoas começam a ver as diferenças em nós, ok? E depois a própria lógica do método, ainda para responder ao Joaquim e para todas as outras pessoas, é que nós começamos, o método está muito centrado nesta zona inicial do corpo, aqui a barriga e a zona lombar, que é onde se situa o nosso centro de gravidade. Então nós começamos por reabilitar esta zona. Vamos ganhar força e flexibilidade na zona lombar e abdominal, que é o suporte da nossa coluna, principalmente quando nós estamos em pé. E gradualmente passamos a ganhar força e flexibilidade no peito, na parte da caixa torácica, depois nos braços, nas pernas. Dentro desta mesma lógica, começamos a trabalhar deitado. A maior parte dos exercícios, os mais básicos e que toda a gente, se pensar em Pilates, acho que conhece, começam deitados. E o motivo é mesmo esse. Deitados porque a ação da gravidade não nos afeta tanto, começamos a ganhar consciência corporal deitada. Depois que passamos a fazer alguns exercícios mais sentados e de joelhos, até que gradualmente vamos para a postura em pé e trabalhamos em pé. Mas até chegarmos a essa postura em pé, nós é igual a um arranha-céus, não é? A ponta do arranha-céus vai ser muito mais instável. Portanto, nós em pé vai-se notar muito mais os nossos desequilíbrios. Então, como esta forma é gradual, e isto pode demorar anos, atenção, depende do corpo de cada um, dos problemas de cada um, das necessidades de cada um, nós quando vamos trabalhar já neste exercício em pé, já temos toda esta base, toda esta âncora, todo este equilíbrio muscular, toda esta flexibilidade e força de costas. Por isso, sim. No meu caso, preciso de anos. Sim, sim, tu e eu e todos nós, porque para chegar, por exemplo, a um nível avançado de Pilates, nem toda a gente chega e se calhar nem tem interesse. O que tem interesse é o método se adequar a cada pessoa e cada pessoa sentir que começou de uma maneira e ao fim de X aulas está a sentir-se melhor. E acho que isso é o melhor. E depois há aquela questão de Pilates clínico e depois Pilates, sim, já que outro comentário muito bom. Pronto. Tá bem. Em relação ao Pilates clínico e ao Pilates normal, é um tema muito controverso. Eu passei a tarde toda a pensar, vão-me perguntar isto de certeza. Pronto, então é assim, não há no fundo grande diferença, porque todo o Pilates é clínico, ok? Todo o Pilates é de reabilitação. Eu não sou fisioterapeuta, sou técnica superior de desporto, tenho várias formações em Pilates, umas de anos, outras mais curtas, e consigo trabalhar com patologias e tenho formação para isso, ok? Depois houve uma linha da fisioterapia que achou por bem utilizar o nome Pilates e chamar-lhe Pilates clínico e dizer que o Pilates tradicional, que é, por exemplo, as formações que eu tenho, que não são suficientes e que tiveram que alterar um ou outro pormenor. Pessoalmente, e já fiz uma formação de Pilates clínico também, curta, não há assim tanta diferença, ou seja, aquilo que eles dizem que o nosso método não tem, não é propriamente verdade. Isso só revela, na minha opinião pessoal, desconhecimento, ok? Portanto, todo o Pilates é clínico, todo ele é de reabilitação. Efetivamente, o nome clínico está a vir muito associado ao Pilates mais virado para a fisioterapia. Em termos de clínicas, não é? E não está ginásios. Pronto, mas não é, na minha opinião, o correto. E não é tão diferente, o que tu queres dizer, não é? Tem mais a designação. Sim, e até porque, ou seja, nós atuamos em alturas diferentes, certo? Um fisioterapeuta vai atuar quando eu tenho uma lesão numa mão, o fisioterapeuta vai atuar ali, vai-me ajudar a melhorar essa lesão, pode-me ajudar a reabilitar um pouquinho do movimento, mas depois somos nós que vamos levar a pessoa a continuar no seu dia-a-dia, a ter hábitos de vida e de atividade física saudável e a trabalhar o corpo como um todo, ok? E essa função já não será tanto um fisioterapeuta. Um fisioterapeuta não é uma pessoa que, na minha opinião, que vai dar aulas durante um ano inteiro à mesma pessoa. Ele vai tratar um paciente naquela lesão e depois o paciente ganha asas, entre aspas, e voa para continuar a sua vida num ginásio. Pronto, eu acho que atuamos um bocadinho em fases diferentes, apesar de haver um bocadinho de controvérsia nesses dois temas, e tanto há profissionais do desporto com excelentes formações de Pilates e excelentes profissionais como o contrário. Há pessoas que dão Pilates e que não fazem a mínima ideia do que estão a dar. A verdade é essa, é como em todas as áreas, há bons e maus profissionais. E no Pilates clínico a mesma coisa. Há pessoas que dão Pilates clínico que realmente têm muita formação naquilo e são bons no que fazem, e outros não tanto, mas isso
pronto, vai depender realmente do profissional que estiver à vossa frente. Sim. E se confiarem nele, continuem a fazer o Pilates que quiserem e que se sentirem bem. Aqui 2 questões, Terezinha. A Ana pergunta que exercício é que tu aconselhavas nesta fase, visto que passamos tanto tempo sentadas, mais para a lombar. E a Rita fala na questão dos joelhos, porque ela, pelos vistos, há aqui problemas nos joelhos. O que é que tu aconselhas nestes casos? Em relação à lombar e esta fase, eu no início da quarentena fiz um vídeo que se chama Como compensar a postura sentada. Ok? Coloquei disponível gratuito. Podem ir à minha página, está lá o vídeo, é um vídeo caseirinho que eu fiz e que tem lá uma série de sequências de exercícios muito simples que podem fazer exatamente para a postura sentada. Portanto, aconselho a ir à minha página e a ver o vídeo, que acho que é o melhor, e experimentar e no fim dar-me algum feedback e se tiver alguma dúvida eu ajudo. Página Floresco, certo? Uma página Floresco, sim. Ok, pronto. Tem lá, se tiverem dificuldade eu amanhã faço um novo post e posso pôr os vídeos, estão disponíveis, é à vontade. Okay. Em relação aos joelhos, sim, o Pilates, como eu disse, trabalha como um todo e vai reabilitando. Imaginemos um corpo de uma pessoa, neste caso, que tem um problema dos joelhos. Como nós começamos os exercícios deitados, verificamos em que nível de dor, qual é que é o problema dos joelhos que a pessoa tem e vamos gradualmente. Muitas vezes um problema de joelhos, a pessoa tem os pés tortos, então começamos também a obrigar esses pés a trabalhar, vamos corrigindo, se os joelhos são metidos para dentro, vamos começando a dar sensações às pessoas e a trabalhar os músculos da coxa, que também influenciam no joelho, a pôr o joelho direito. Se o joelho esticar demais, vamos ganhar massa muscular para que ele volte à sua articulação normal. Se o joelho estiver demasiado afastado, ao contrário, vamos tentar que ele entre. Ou seja, depende um bocadinho da lesão que a própria pessoa tem. Okay? E a reabilitação passa sempre. Normalmente, podemos pensar assim, quando nós temos um problema, e no Pilates nós pensar sempre que nós trabalhamos o corpo como um todo. Uhum. Okay? Pode-me doer a ponta do dedo indicador, sim, mas o dedo indicador faz parte do meu corpo todo. Uhum. Ok? Vamos pensar primeiro nisto. E segundo, pensamos sempre num sistema triangular, ok? Que também que é na reabilitação normal, que é, se eu tenho uma lesão num ombro, eu vou tratar do ombro e vou tratar desta estrutura que está à volta dele em forma de triângulo, seja a omoplata e o pescoço, porque estas duas coisas vão estar ligadas. Ok? Então, no caso do joelho, vamos logo olhar para os pés, olhar para as coxas, olhar para as ancas e de baixo para cima, as tais bases, as tais fundações, vamos ganhando aquilo que a pessoa precisar. Mas sim, dá para trabalhar com lesões nos joelhos, perfeitamente. Dá. O que estás a dizer que tem tudo a ver, tem tudo a ver com o ano que nós estamos a viver, numerologicamente, que é mesmo cuidar das bases, da construção das bases. Engraçado que estás a falar Pilates e como tudo aqui se conjuga. Se pensarmos em tudo como um todo, não é? Também acho que é um bocadinho isso, porque já não há exercícios que só trabalham uma parte do corpo, é mito, o corpo trabalha todo. Ok? É impossível, se eu tiver uma dor num pulso, é impossível que eu não tenha uma omoplata a precisar de ganhar força ou flexibilidade. E isto está ligado à costela, está ligado. E quanto mais em pé eu estou, ou mais sentada e em mais posturas, mais se acentuam essas diferenças. Portanto, treinar, ter um corpo equilibrado, entre força e flexibilidade. Se nós quisermos definir Pilates em 3 palavras, são estas 3: força, flexibilidade e controle do corpo. Ok? É isto, as 3 coisas que o Pilates nos dá, principalmente, e depois todo o leque de benefícios também associados. Temos mais alguma questão? Não? Para já, Terezinha, não. Podes continuar enquanto eu vejo aqui os comentários. Ok. Pronto, então acho que já passei um bocadinho por tudo sem vos maçar. Estas 3 palavras são então o fundamental. E dizer-vos também que isto é realmente um treino. O Pilates é uma atividade física, é um método de treino físico. Então, eu no início posso achar que aquilo é muito suave, mas é possível fazer uma aula de Pilates e sair de lá a transpirar e sentir imenso trabalho. Agora é como tudo, é que tem que ser gradual. Eu tenho que realmente conhecer o método, ir sentindo, para depois eu começar a fazer exercícios. Por exemplo, uma simples prancha abdominal, que acho que é um exercício que toda a gente mais ou menos conhece, certo? Dos ginásios normais, dos treinos funcionais, etc. Uma simples prancha abdominal, eu tenho que saber
colocar a cabeça, colocar os ombros como deve ser, ativar o abdominal, ativar a lombar, colocar a lombar direita, ativar as pernas, desde os calcanhares. Então, em qualquer exercício, nós vamos potenciar que o nosso corpo trabalhe como um todo, ok? E isso vai nos obrigar a estar muito mais concentrados também e muito mais focados em nós. Então, o Pilates, por exemplo, não é uma atividade como um Zumba ou que nós vamos para lá divertir-nos e espairecer e deixar a cabeça fluir. Espairecemos de outra maneira, que é preciso gostar, sim. Nem todas as pessoas gostam de Pilates, apesar de a maior parte precisar, nem todas gostam. E mesmo se não gostarem, aconselho a experimentar na mesma. Mas quem gosta sente que realmente é um momento delas. A pessoa não está abstraída como está numa aula, por exemplo, de Zumba, como eu dei o exemplo, mas está tão focada nela e a conhecer o seu corpo, e isto é muito importante, porque é uma ferramenta que nos dá um autoconhecimento, é tal consciência corporal, e essa consciência corporal, na minha opinião, é muito importante, quer seja para eu treinar outras atividades que eu gosto mais, porque se eu for um atleta de alta competição, mas eu conhecer ainda melhor o meu corpo e conseguir pôr a minha performance ainda melhor, por exemplo, com este método, ter a tal consciência corporal, eu ainda vou ser melhor. Ou se eu gostar de fazer crossfit, ou aulas de treino funcional, ou seja o que for, este método é ótimo por si só, quem gostar pode treinar só pilates, mas também é ótimo para complementar outros métodos. Pois, precisamente, eu falo por mim. Numa aula de Pilates nós vamos sentindo músculos que nem imaginámos que estavam lá. Ótimo, é mesmo isso. São estes tais músculos mais profundos que não são tão ativados de uma maneira geral em qualquer atividade. Precisamente. E estou a ver aqui se pronto, comentários, ok. Mas podes continuar, Terezinha, à medida que eu vir aqui questões, eu digo-te. Muito bem. Então, continuando, posso-vos mostrar aqui, as pessoas foram fazendo perguntas, não é? Eu tinha aqui estas coisinhas já também mais ou menos preparadas, que vou-vos mostrar em termos de músculos. Eu também, por exemplo, isto aqui corresponde à nossa coluna, ok? E todos estes músculos que envolvem a nossa coluna na lateral são os tais músculos, por exemplo, profundos. Aqui temos as nossas vértebras, estas coisas mais vermelhinhas são os nossos músculos. É aqui, por exemplo, que incidimos muito numa fase inicial. É aqui que vamos trabalhar, são esses musculozinhos da coluna. Também tinha aqui esta imagem para mostrar. E, de uma forma geral, penso que já falei assim um bocadinho de tudo. Sim, posso falar um pouquinho mais em termos de benefícios e explorar um bocadinho mais aquilo que já fomos falando. Em termos de benefícios, o método vai nos dar, para além de mais consciência corporal, um conhecimento maior do nosso corpo, vai nos permitir termos um envelhecimento ativo e saudável, ou seja, é quase impossível nós chegarmos a uma fase da nossa vida em que a nossa coluna esteja completamente impecável. Sim, as rugas que vão aparecendo por fora também vão aparecendo por dentro. Mas se nós conseguirmos ir envelhecendo e sentir que o nosso corpo acompanha o envelhecimento de uma forma mais natural e que não nos vai tirando movimento e mobilidade e que o nosso corpo se sente bem, eu acho que isso é ótimo. Então podemos pensar muito, o Pilates vai nos dar esse envelhecimento com mais qualidade. Mais saudável. Com mais qualidade, sim. Vai nos dar muito, muito isso também. Aqui a Ana Isabel está a dizer que fazer pilates com outro tipo de aulas, que nela tem feito toda a diferença. Pronto. Pronto, há aqui várias fãs de pilates, sem dúvida, aqui nos comentários. Que bom. É assim, Terezinha, tu estavas a falar e estava-me a lembrar das aulas, que também usa-se muito no pilates a respiração. Sim, os princípios, existem alguns princípios de pilates que também foram definidos do método, dos quais fazem parte da respiração, por exemplo, são o centro, que é o centro do corpo, que eu falei há pouco, o abdominal, a lombar, o controlo, a concentração
depois temos também um princípio importante que é a precisão, que é, por exemplo, eu estou a fazer um exercício e eu quero sentir o abdominal, ou eu quero ganhar força naquele músculo e eu consigo lá chegar. A fluidez, que é Pilates, é um exercício físico, é para o corpo e o corpo está em movimento, ok? Sim. E por último, ou a complementar isto, vem realmente a respiração. Sim. E engraçado, agora tocaste no ponto da respiração, que é uma das diferenças em relação ao yoga, por exemplo, até a título de curiosidade. No yoga, para além de ser toda uma forma de vida, é completamente diferente do Pilates e tem a sua parte também mais ligada à religião, está muito ligada à respiração e à respiração como um prana, como uma energia, ok, vital. E no Pilates a respiração é importante, mas numa fase inicial apenas vamos respirando de uma forma normal, mas apenas há respirações específicas num ou noutro exercício, ok? Porque o que eles defendem no método Pilates, quem o criou e os seus professores, defendem que a respiração deve aparecer, a respiração está cá sempre, não é? Mas deve aparecer de uma forma mais específica quando a nossa caixa torácica, ou seja, toda esta zona que envolve os nossos pulmões, as nossas costelas, já tiver força e flexibilidade para que a respiração possa ser feita de uma forma mais correta. Ok. Por isso é normal, não sei se já te apercebeste, numa aula de Pilates, por exemplo, o 100, aquele exercício que eu falei há pouco e mostrei a imagem, tem uma respiração muito específica de inspirar em 5 vezes e deitar em 5 vezes, mas num nível assim básico de Pilates tem mais 2 ou 3, mas depois de resto eu vou só mandando respirar, não damos tanto valor, entre aspas, porque a pessoa tem que se concentrar noutras coisas primeiro, tem que conhecer mais o seu corpo, tem que perceber as falhas, etc. E de forma gradual vamos introduzindo mais a respiração e o produto final do Pilates, um nível mais avançado, já mete apneias, que é prender a respiração, e já a respiração se aproxima um bocadinho mais ao yoga, por exemplo, é uma das diferenças. Sim. Olha, mais comentários. As pessoas estão a adorar ouvir-te. Ainda bem. Olha o comentário da Ana, é uma delícia ouvir-te. É porque estás a explicar muito bem. Obrigada. Olha, toda a gente vai sair daqui a querer fazer pilates. Está bem. Eu ainda pensei se desse para fazer uma componente prática, mas não é fácil. Mas pronto, têm os vídeos que eu publiquei. Se quiserem usar, usem e estou disponível para tudo o que Qualquer pessoa precisarem. pode fazer, certo? Por exemplo, aqui a Andrea Silva está a dizer, quem tem uma má postura na coluna há muitos anos, é possível recuperar? Quer dizer, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer pilates, ponto. Ok? Sim. Tirando casos muito específicos de pessoas que estejam mesmo, por exemplo, com paralisias ou coisas mesmo graves e que em termos médicos não seja mesmo possível mexer na pessoa. De resto, o meu aluno mais antigo não, mais velho de idade, até esqueci-me de lhe mandar mensagem, ele devia estar a ver, tem 80 anos, ok? E o mais novo que já tive tinha 10 anos. Neste momento já não, eles depois vão crescendo, portanto, mas o mais velho tem 80 anos e faz pilates. Qualquer pessoa pode fazer pilates. O que é que nós temos que ter em conta? Quando é uma má postura, efetivamente, de má postura, por exemplo, estou a trabalhar em casa e estou mais torto. Sim. Pronto, quando é assim uma má postura, efetivamente postural, de algo que eu estou a repetir, normalmente isso é mais fácil de voltar logo ao sítio, ok? Agora, claro que se essa postura for feita durante muitos anos, há estruturas do nosso corpo que vão ganhando aquela forma de ficar ali e depois aí é mais difícil reverter, mas conseguem sempre alguns resultados, sempre. Se for uma má postura, por exemplo, de pessoas que já venham com problemas de nascença, como escolioses, que são desvios na coluna, e algo mais da própria pessoa, da estrutura da pessoa, também que se consegue resultados, imensos resultados, mas temos que pensar que essa é a nossa essência. Ou seja, eu, por exemplo, tenho uma ligeira escoliose. Eu, quando faço pilates e treino tudo direitinho, eu estou muito bem.
Mas se eu deixo de treinar, a minha tendência, como é estrutural, vai voltar àquele sítio. Então é quase uma atividade física, nós temos que pensar que é quase como lavar os dentes. Ela tem que ser feita diariamente, seja que tipo de atividade for, para nós conseguirmos, depois de obtermos os resultados, conseguirmos mantê-los. Ok? Sim. Olha, há aqui um comentário que eu vou ter que te ler, da Ana Isabel. E a verdade, ela apontou aqui uma coisa que é verdade, que eu verifico nas nossas aulas, que é pena que os homens não se convençam que o Pilates é realmente muito bom. Porque aqueles que experimentam até gostam. Realmente mais mulheres nestas aulas, não é? Não, sim, tem mais mulheres normalmente do que homens, sim. Acho porque os homens normalmente gostam de atividades mais físicas, não é? Mais de contacto, mais motivantes, tipo um desporto coletivo, de competição. Mas existem já vários homens e até existem, por exemplo, vários atletas profissionais que usam o Pilates como complemento à sua prática. Existem vários atletas conhecidos de basquete, mesmo o Cristiano Ronaldo já apareceu numa imagem deitado num reformer a fazer Pilates. Se eu encontrar, eu vou postar amanhã. Mas eu tenho uma aula à noite que tem tantos homens como mulheres. E já me aconteceu, tenho uma aula de grupo, já me aconteceu uma vez chegar à aula e as mulheres estarem a faltar todas e dei aula só para os homens. É verdade. E tenho a mudar. Sim, tenho para aí, sem mentir, deixem-me lá contar, tenho uma aula de grupo que tem uns 6 homens à vontade, 6, 7 homens. Está a mudar, isto está a mudar. Tá, não é? eles também fazem, sim. Ok, Terezinha, gostavas de acrescentar mais alguma coisa enquanto eu vejo aqui os comentários? Eu acho que já passei um bocadinho por tudo, não quero demaçar muito com isto, não é? Posso também dizer assim mais algumas curiosidades que acho piada, por exemplo, quando as pessoas chegam a uma aula de Pilates, a primeira coisa, e que nunca fizeram Pilates, chegam à aula e que perguntam-me sempre, e as bolas? E eu deito as mãos à cabeça. Não existe bolas em Pilates. Por exemplo, aquelas bolas gigantes, não é que toda a gente quer bola de Pilates, não são bolas de Pilates. Até vamos a uma loja de desporto, até lá agora está escrito bola de Pilates, mas essas bolas são as fitballs, ou as bolas suíças, sempre existiu aquilo. E efetivamente no método do Pilates elas não entram. Então é muito engraçado que as pessoas associam muito o Pilates às bolas. E aquelas bolas não fazem parte, não quer dizer que eu não posso usar para variar uma aula, como falei há pouco, não é? Uma aula de grupo. E principalmente pessoas que não fazem com equipamentos de Pilates, nós temos que ser criativos e posso uso as bolas, como uso os halteres, etc. Mas é engraçado que há imensos acessórios hoje em dia que não fazem parte dos equipamentos de Pilates, que estão completamente associados ao Pilates e não são. Pronto, é uma curiosidade também. Ó, Terezinha, aqui as pessoas estão perguntando onde é que tu dás aulas agora? Onde é que eu dou aulas? Quando? Neste momento eu só dou aulas online, não é? Sim, ok. Pronto, estou através da minha página da Flores que estou a dar aulas. E em termos de espaços físicos, eu dou aulas em Guimarães, posso mesmo dizer os locais? Claro que sim, claro que sim. Dou aulas no ginásio As Razões do Corpo, em Guimarães. Em Vila Nova de Gaia, no Inside Out, num estúdio de Pilates chamado Inside Out, e na Póvoa de Varzim, no From da Cor. Esses são os sítios que eu dou aulas físicas e neste momento estou no online, através da minha página. Se às vezes quiserem, eu cheguei a oferecer aulas experimentais também online. Por isso, se tiverem muito interesse, mandem uma mensagem e nós damos um jeitinho para as pessoas também poderem experimentar. Não há problema nenhum. Não é a mesma coisa. Trabalhar pessoalmente é completamente diferente, ok? Por mais que o professor tenha bastante experiência e que te explique, se a pessoa até já tiver alguma consciência corporal, por exemplo, um bailarino, uma pessoa que sempre fez desporto, tem noção do seu corpo. Agora, uma pessoa que nunca fez nada ou que tenha problemas de coluna, essas pessoas têm que ir com mais calma porque vão sentir mais dificuldades e não há ali o toque do professor para ajudar, só há a parte de vocalização, não é? E de dicas. Mas dá na mesma para fazermos algum trabalho, claro que sim. Ó, Terezinha, depois, se calhar vamos partilhar a tua página da Floresco na Alquimia, porque há aqui pessoas a perguntar como é que podem ter acesso às tuas aulas online, está bem?
Depois eu posto isso e eu falo por mim. Efetivamente, eu tenho feito pilates em casa, mas nada como as aulas, não tem nada a ver. Não. Eu tenho noção que aqui em casa é apenas manter, nem é bem manter, é não paralisar o corpo, porque uma aula no ginásio orientada por ti, efetivamente tem outro resultado, e depois estamos ali 45 minutos, 50, não é? Sim. Sempre em movimento. Sim. E aqui em casa é diferente. Para nós mesmos, não é? A experiência que eu fiz, eu pensei que ia ser pior o online, sou sincera, mas pronto, também quem já está habituado a treinar connosco, já está habituado à nossa maneira de falar e das sequências e dos exercícios, se calhar também é mais fácil para essas pessoas, não é? Os meus alunos são habituados ao meu método de ensino. Mas não se tem maus resultados. Agora, foi giro, por acaso, cheguei a testar estas tecnologias, cheguei a chatear umas amigas para fazer uma aula para eu testar. Eles, foi fixe, obrigada. E eu disse, se acharam esta aula melhor que a que fazem no ginásio, isso é muito mau. Muito mal. Porque uma aula de ginásio ao vivo, com o professor lá, a dar as indicações certas, a dar-nos a dica certa, a ajuda certa, no momento certo, para aquilo que eu preciso, faz toda a diferença. Portanto, claro, não substitui o online, nunca. Claro que não, porque estás lá a corrigir-nos, vais passando por todos e diz atenção aqui, Helena, atenção ali, Joaquim, atenção não sei o quê, não é? Sim, e a própria, não é vermos o corpo, porque há pequenos desequilíbrios que nos vamos apercebendo que pelo vídeo não é tão evidente, claro. Precisamente. Olha, pois, aqui excelente professora, preparem-se para as notas. Eu também sou fã, por isso sou suspeita. Mas pronto, acho que aqui as pessoas ficaram então, Teresinha, ficaram aqui minimamente conscientes dos benefícios e que esta fase podem perfeitamente fazer em casa, não é? Quer sejam os alunos ou não, fazendo os teus vídeos, podem perfeitamente adaptar uma toalha no chão, não é? Um colchão. Temos usado, por exemplo, cadeiras, toalhas. Não é? Existe imenso material que dá para dar feedbacks e ajudar as pessoas, sim. E depois quem tiver dúvidas entra em contato contigo pessoalmente. É isso. Pronto, então... Eu recomendo. Obrigada. Pronto, então é isto. O tema era o Pilates, um corpo em equilíbrio. Por isso eu espero que tenham percebido de que forma é que o Pilates vos equilibra o corpo. Ou seja, é uma sequência lógica de movimentos que são compensados, se vão articulando, onde se vai evoluindo e vai equilibrando o nosso corpo, porque nos permite trabalhar força e flexibilidade e pôr os nossos músculos realmente em equilíbrio e a fazer as funções deles. Há músculos que são mais e articulações que são feitas para nos dar mais sustentação, há outros que nos são feitos para nos dar mais movimento, e os próprios exercícios são adequados a que o nosso corpo fique na forma onde ele tem que estar, para estar na sua postura em pé, de forma equilibrada, e que não haja compressões nas nossas costas, nas nossas articulações, e estejamos bem, para então termos realmente um envelhecimento e uma vida presente, mesmo sem ser um envelhecimento, saudável. E se o corpo estiver saudável, a cabeça vai estar saudável também, porque nos vamos sentir bem, não é? Se estivermos com uma dor, isso influencia tudo. Portanto, é muito bom e realmente este método, eu sou suspeita, gosto muito, mas traz mesmo muitos resultados. Mas não queiram resultados numa só aula, porque isso é impossível. Olha, eu falo por mim, vou deixar aqui o meu testemunho, que no ano passado, depois de uma decisão muito importante na minha vida, o meu corpo somatizou muitas questões. Aliás, o corpo vai somatizando questões ao longo dos anos. E com uma hérnia em estado gravíssimo e ciáticas e toda a mistura, fazendo as tuas aulas, estou muito melhor e estou ansiosa que o ginásio abra outra vez para voltarmos. Para voltar, não largo isto por nada. Por isso eu recomendo, e olha, muito obrigada pela tua participação, que enriqueceu aqui as nossas conferências. E depois, se quiseres, vais à página da Alquimia, vais lá ver os comentários todos
e respondes, está bem? E partilhas depois da Combinado. tua página, porque está muita gente a perguntar pela tua página. Eu já fui respondendo, mas fazes tu a tua partilha, Ok. estás à vontade. Faço e deixo disponível os tais vídeos que tinha criado no início da quarentena. Estejam à vontade, são vídeos em que não há grande margem de erro, são coisas muito simples. E obrigada mais uma vez pelo convite. De E nada, espero então foi que um tenham prazer. gostado, que tenham sido esclarecedor e que não tenha sido muito maçador. É Não, o não, importante. foi um prazer ouvir-te, foi um prazer ouvir-te, Terezinha. Muito Olha, obrigada. muito obrigada e até breve. Espero que sim, Esperemos esperemos que sim. até Até breve. breve, obrigada. Obrigada. Deus.